O título desse vídeo é Você é péssimo em matemática, mas eu quero que você entenda que independente do seu nível, é possível que você atinja os 847 pontos em matemática. Isso sem se preocupar com a teoria. O que você tem que entender é o seguinte, que você está péssimo em matemática. Você não é péssimo, você está péssimo nesse momento. Marlos Menezes por aqui. E independente do título desse vídeo, eu quero que você saiba que o meu objetivo aqui é fazer com que você atinja os 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. E isso é possível se você conseguir utilizar uma metodologia adequada, se você conseguir selecionar exercícios adequados que você vai fazer até o dia da prova. Largando um pouco o sistema de ensino tradicional e partindo para uma nova metodologia, porque se você está fazendo coisas que não estão dando certo e você repetir essas mesmas coisas, você provavelmente vai obter os mesmos resultados. Então é exatamente por isso que eu vou te trazer uma metodologia nova. Beleza? Talvez você seja uma pessoa que entenda uma parte da teoria, mas simplesmente não consiga aplicar. Você não consegue fazer nenhum tipo de questão. Quero falar um pouco sobre isso com você também. Quero falar também com você o seguinte, que eu sou um pouco como você. Talvez eu ainda seja um pouco como você, mas eu já fui muito mais como você. Como assim muito mais como você? Deixa eu te explicar isso melhor. É o seguinte, ó. Eu fui uma pessoa que sempre teve dificuldades com o sistema de ensino tradicional. Talvez você também seja assim. Talvez você tenha dificuldade com a forma como estão passando para você, com o método que estão utilizando para que você entenda a matemática. E isso está te tornando péssimo em matemática. Mas deixa eu te falar uma coisa, que todo esforço que você fez, ele não é nem foi em vão. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, de uma forma ou de outra, o seu cérebro, em nível inconsciente, ele está se esforçando a cada momento para encontrar uma solução. Se esforçando para que você seja uma pessoa melhor em matemática, para que você consiga acertar o número de questões. Se você não está acertando questão nenhuma, se você entende ou acha que entende uma parte da teoria e você não está conseguindo acertar nenhuma questão, entenda o seguinte, tudo isso é um processo. Não significa necessariamente que você é péssimo em matemática. Eu estou falando isso para você, mas isso na verdade é o que acontece, né? Se ninguém consegue ver o seu resultado, se ninguém consegue ver o seu fruto, e se nem você mesmo consegue ver o resultado daquele teu esforço, então você se autodenomina péssimo, ou as pessoas te chamam de péssimo. Mas não necessariamente é assim. Não necessariamente é assim. Deixa eu te falar. Se você está se esforçando, tem feito um conjunto de coisas para melhorar e não está vendo resultados, eu tenho que te falar uma coisa já batida, mas você tem que mudar. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Isso já é uma coisa antiga. Então, como é que você vai mudar? Bom, como é que o ensino tradicional costuma a ensinar? Como é que ele faz? Ele primeiro te dá uma teoria, e geralmente essa teoria ela é extensa, geralmente essa teoria ela é profunda, e a partir dessa teoria, você depois de dominar uma parte dessa teoria, você tem que ir para os exercícios. Tá? Então, é assim que o sistema de ensino vai tratando com você. Só que a quantidade de teoria que vai acumulando era muito grande. E isso naturalmente vai exercendo uma pressão sobre você, vai colocando uma pressão sobre os seus ombros. Quando eu digo que eu sou mais ou menos como você, eu já passei por isso. Quando eu fui fazer o meu pré-vestibular, o que acontece? Eu tinha uma pressão muito grande de conteúdos e conteúdos e conteúdos que iam jogando nas minhas costas. Isso fazia com que meu nível de ansiedade ia lá no alto, fosse lá no alto, né? Meu nível de ansiedade subia muito e eu simplesmente ficava travado. Eu não conseguia avançar nas questões. Por quê? Porque eu ficava pensando no dia da prova. Eu não vou conseguir controlar todo esse conteúdo. Então, talvez você ser péssimo em matemática seja um fator emocional. Um fator emocional, que é uma instabilidade emocional gerada justamente pelo sistema de ensino tradicional, pela forma como o sistema de ensino te coloca, né? Tenta te ensinar. Agora, olha só, existem outros fatores aí também. Talvez quando você começa, aí você fala assim, não, tudo bem, a teoria então agora eu já entendi
que a teoria pode ser um pouco cruel comigo. Então o que eu vou fazer? Vou me abraçar com exercício. Vou direto fazendo exercícios, e você percebe, né, que mesmo depois de você se organizar para fazer esses exercícios, você pega exercícios que teoricamente são mais simples e mesmo assim você não consegue fazer nada. Então o que você tem que fazer? Nesses exercícios que são mais simples e você não conseguir entender nada, eu proponho a você o seguinte, que você entenda como se faz, você veja a resolução desse exercício. E uma vez você entendendo essa resolução, você tente fazer o mesmo exercício sozinho. Mas não é para você decorar como se faz. Se você realmente entendeu a explicação, eu quero que você faça esse exercício sozinho, do início, meio e fim, sem pedir ajuda, sem usar calculadora. E se você acertar esse exercício, você tem que fazer uma série de perguntas às questões. Como assim? Por que foi usado determinado termo ou determinada fórmula? Por que ele foi por tal caminho na resolução? E se fosse um pouco diferente, como é que eu reagiria? Como é que eu teria que proceder para fazer esse exercício? Por quê? Porque ao fazer isso, ao fazer o exercício dessa maneira, fazendo essas perguntas, você foge do perigo de decorar como se faz. Porque não é o objetivo de você repetir aquele exercício, é você entender como se faz e conseguir reproduzir aquilo. Naturalmente, você fazendo isso algumas vezes, vai chegar um momento onde você não vai precisar mais de ajuda. Você vai pegar um exercício que você nunca viu e aí sim você vai conseguir resolver. Então, olha só, primeiro ponto, olha só o que te falaram, tá? Ou o que você pensa. Talvez você pense que você não possa fazer um exercício mais de uma vez. E eu tô aqui para te falar o contrário. Uma primeira pequena mudança que você pode fazer. Se você entender um exercício, não significa que você consegue reproduzi-lo sozinho. Então, mesmo que você já tenha visto aquele exercício, tente fazer ele. E mesmo que você tenha feito, se você não pode mentir para si mesmo. Nunca minta para si mesmo. Olha só, você tem que pegar o exercício e resolvê-lo de cabo a rabo, sozinho, sem consulta, sem calculadora. Só assim você vai ter certeza que você realmente entendeu, que realmente você sabe como se faz. Tá bom? Então, você fazendo isso, e depois de algum tempo você repetindo exercícios, não tem problema nenhum nisso. Você pode refazer exercícios. Tem gente que fala assim, ah não, esse exercício eu já fiz, não vou fazer de novo. Errado, você pode fazer aquele exercício várias vezes, para que você sedimente aqueles conceitos dentro de você. Tá bom? Então, esquece desse negócio de decorar formulários imensos. Tem gente que demora mó tempão decorando formulário, né? As pessoas vão atrás de decoreba, de decorar teoria, de decorar conceitos. Não é isso que eu proponho. Eu proponho que você entenda a forma como se faz exercícios. Tá? Agora, olha só, deixa eu te falar. Deixa eu colocar um terrorzinho em você, não é muito não. Olha só, é o seguinte. Você estuda a teoria, né? E você não consegue aplicar. Deixa eu te dar um exemplozinho básico. Imagine só que você lesse todos os livros que tivesse a seu alcance sobre natação. Imagine só que você falasse com o maior número de pessoas que já tivessem nadado ou até competido em uma piscina na vida. E você imagina que você vai conseguir aprender a nadar dessa forma, sem nunca cair na água? Então, quando você dá muita ênfase à teoria, eu sei que não vai ser o seu caso. Eu sei que você vai ver a teoria, uma teoria básica, e que você vai fazer alguns exercícios em algum momento. Mas o que eu proponho para você é o seguinte, olha só. Por que não ter a possibilidade de aprender o mais rápido possível com os erros que a prática te geraria? É isso que eu proponho. Se você começar logo a fazer exercícios, você, no mínimo, uma coisa você vai ter que aprender lá de cara, que é interpretar a questão. A teoria não te ensina a interpretar questões. O que vai te ensinar a interpretar as questões, principalmente as questões contextualizadas do Enem, é o fato de você fazê-las. Você vai ter que fazer essas questões contextualizadas. Por quê? Porque quando você... O ponto máximo da interpretação de uma questão, eu chamo de tradução. O que é isso? É você traduzir
você pegar a linguagem lá que está escrito em português e você traduzir ela, toda essa linguagem, todo esse português, aquelas palavras, em uma linguagem matemática. O que significa isso? Significa você equacionar o problema. Você escrever tudo aquilo que está em português em uma equação, que é uma linguagem matemática, ou então uma inequação. Esse é o ponto mais alto de uma tradução. Ou, então, existem algumas questões teóricas também que caem no Enem. A simples coisa que você vai ter que entender é o seguinte, você vai ter que entender o enunciado. Isso é interpretação. Você vai ter que entender aquilo que está sendo dito. E se você ficar dedicando um tempo muito grande à teoria, além da sua ansiedade, como eu já disse, aumentar muito, você jamais vai ter o acesso a isso. Você jamais vai entrar em contato com esse fato de entender o que a questão está te dizendo, de interpretar a questão. É isso que você tem que dar maior ênfase a partir de agora. As questões do Enem, ainda tem um outro detalhe. Deixa eu te falar um outro fator muito importante, olha só. Você vai estudando a teoriazinha lá, você começa com sistemas de numeração decimal, né? Depois você aprende números naturais, que são os números utilizados para contar pessoas, objetos. Você aprende as operações básicas, que é soma, subtração, multiplicação e divisão. E você vai aprendendo todos esses conteúdos na ordem. Beleza, muito bom. Só que quando você chegar numa questão do Enem, a questão do Enem dificilmente vai te cobrar cada um desses conteúdos isolados. Nas questões contextualizadas do Enem, geralmente existe uma mistura muito grande de conteúdos ali. Ele vai e pega um conteúdo lá da China e encontra com esse conteúdo aqui que foi formado sei lá onde, e aí juntando tudo isso você tem que se virar para conseguir entender aquilo tudo, para conseguir equacionar aquilo tudo. Exatamente por isso que é muito importante você se dedicar a fazer exercícios. E aí você me fala assim, pô, mas sem a teoria não dá. E eu te digo, sem teoria realmente não dá. Só que o que eu proponho é o seguinte, que você aprenda toda a teoria necessária por meio dos exercícios e não o contrário. Você pega os exercícios mais básicos, você vê, o que eu proponho que você veja como se faz esses exercícios mais básicos. Você, então, entenda como foi feito aquilo ali. Então, aqui, toda a teoria vai ser vista naqueles exercícios. E depois de você ver aquela teoria, que você faz? Você refaz aquele exercício, mas agora sem consulta, sem ver. E aí você parte para outro exercício. Primeiro você tenta resolver sozinho. O outro exercício que você vai ver agora vai ser similar ao primeiro, vai ser parecido com o primeiro. Talvez mesmo assim você não consiga resolver. O que você faz? Você vê a resolução daquele exercício. E aí você tampa aquela... Depois de você entender aquela resolução, você tampa aquilo ali e tenta resolver sozinho. Mas cuidado, não se engane. Eu já falei, não se engane. Sem consulta, sem calculadora. Simplesmente resolvendo. Não se preocupe com o tempo agora. O tempo você vai ver depois. Você vai rebuscando o tempo à medida que você vai fazendo mais exercícios. Naturalmente, o seu tempo vai ficando menor. E existe uma vantagem muito grande também de você resolver as questões dessa forma. Que é o quê? Você vai ver que existem questões muito parecidas. Existem questões muito iguais no Enem. Essas questões que eu poderia chamar até de padrão do Enem, você também vai entender o que o Enem cobra, o que o Enem não cobra. Se você tivesse só na teoria, você jamais ia ter isso. O que você ia fazer? Você ia tentar estudar o máximo possível, ia decorar fórmulas muitas vezes inúteis, ia ver coisas que não são tão interessantes, enquanto se você fizer o exercício, você já vai estar vendo lá o importante que é a interpretação do exercício. Mas deixa eu te falar, o padrão do Enem não é o padrão do Enem que vai te fazer atingir os 847 pontos em matemática. No Enem não são esses padrões. O que realmente vai te fazer mudar de nível, fazer com que você atinja os 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, é exatamente a sua capacidade de interpretar as questões. É isso que vai fazer você jogar um jogo totalmente diferente. E você aprende isso somente fazendo questões. Só o simples fato de você ler a questão já é algo que vai te colocar em outro nível. Quanto mais questões você ler no enunciado, já te coloca em outro nível. Imagine só você fazendo essas questões. É isso que vai fazer o diferencial. Agora, vamos lá. Isso vai fazer a diferença. Isso vai ser o diferencial e fazer a diferença. Agora, olha só, deixa eu te falar. Não basta só isso.
Então você vai agora olhar para mim e vai falar assim, então tá bom, agora eu só vou fazer exercício. Só vou fazer exercício, não quero saber mais nada. Só que até para fazer exercício existe um método. É isso que eu falo no pódio. É isso que eu falo no pódio. Olha só. É o seguinte, não adianta nada você ir fazendo as questões de uma maneira desorganizada. Por exemplo, você pega a prova do Enem de 2009 e você começa a fazer essa prova do Enem de 2009 na ordem que as questões estão se apresentando lá. Aí depois, caso você consiga terminar todas as questões de 2009, você vai para as questões de 2010 e assim sucessivamente. O que eu digo para você fazer é o seguinte. Se você quiser ser mais eficiente para atingir os 847 pontos em matemática no Enem, você tem que primeiro organizar os conteúdos. Porque olha só, o que adianta você, isso é uma coisa que eu já tenho falado já há bastante tempo, o que adianta você começar a estudar por porcentagem, que é uma das matérias que mais caem. Você começa a estudar por porcentagem antes de ver frações. Ou começa a estudar porcentagem antes de ver operações com números decimais. Vai ser muito difícil para você. Você não vai conseguir avançar. Então, primeiro, você tem que entender que existe uma ordem de conteúdos. Você tem que começar pelos conteúdos mais essenciais, os conteúdos mais básicos, por assim dizer. Então, primeiro você começa com aritmética, sistemas de numeração decimal, depois aritmética, operações entre números naturais, operações entre números decimais, frações. Daí você vai progredindo, razão e proporção, regra de 3, para aí sim você chegar em porcentagem. É assim, é um procedimento, só que não basta só isso. Não basta só você organizar os conteúdos do mais fácil, ou do mais básico, melhor dizendo, até o mais complexo. Não, existe uma outra coisa que você tem que fazer. Dentro de cada um desses conteúdos, ou seja, dentro desses conteúdos, você vai ter questões do Enem. E lógico que essas questões vão ter conteúdos misturados, mas eu proponho que você aprenda aquelas questões do jeito que elas são te mostradas. Primeiro as mais básicas, que abordam esses conteúdos mais básicos, tá? Mesmo que abordem outros conteúdos, de uma forma ou de outra, aquilo ali já vai estar te preparando para conteúdos mais complexos. Mas você tem que ordenar essas questões dentro de cada conteúdo, da mais fácil até a mais difícil. Ou seja, você tem que colocar as questões ordenadas por nível de facilidade, nível de dificuldade, melhor dizendo, da mais fácil até a mais difícil. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, quando você começa a fazer as questões mais fáceis e você começa a acertar, naturalmente você vai se sentir motivado. E uma coisa que você tem que entender é o seguinte, você tem que proteger o seu lado emocional. O fator emocional é determinante para que você prossiga e ele é determinante também na hora da prova. Então, quando eu digo assim, o título desse vídeo é Você é péssimo em matemática, mas eu quero que você entenda que independente do seu nível, é possível que você atinja os 847 pontos em matemática. Isso sem se preocupar com a teoria. O que você tem que entender é o seguinte, que você está péssimo em matemática, você não é péssimo, você está péssimo nesse momento, por uma série de fatores. Um deles pode ser o fator emocional. Outro fator é a forma, o método que estão tentando te ensinar. O que eu estou te propondo é um novo método. É um método que você organiza primeiro as questões dentro dos conteúdos e você começa a trabalhar por elas, pelas questões, e não o contrário. Você não começa a pegar uma quantidade absurda de informação e aumenta a sua pressão, aumenta a sua ansiedade e você simplesmente não consegue sair do lugar. Aconteceu isso comigo durante o pré-vestibular, como falei, aquela pressão gigantesca de nível de informação me fazia travar. Isso chegou no ápice quando, há 4 meses da minha prova, do meu vestibular, eu zerei o simulado. Um simulado que era para aquela prova que eu iria fazer, que no caso eu fiz a prova no final do ano, que era uma prova para o Instituto Militar de Engenharia, para o IME, acabei sendo aprovado, mas 4 meses, faltando 4 meses para a prova, eu zerei o simulado. Simplesmente porque eu ficava vendo teoria e não me exercitava. E olha que o meu pré-vestibular, ele me dava condições de me exercitar. Só que eu não me exercitava, porque era uma quantidade muito grande de exercícios, não tinha ninguém para fazer comigo. E os exercícios, até os mais simples, eram um pouco mais
não eram tão simples assim. E eu só comecei a melhorar quando eu comecei a pegar exercícios mais fáceis. Ou seja, o primeiro ponto que você tem que fazer é ordenar os conteúdos e ordenar as questões por nível de dificuldade. Você só vai começar a melhorar depois que você atingir esse grau de organização. Aí você vai deixar essa condição de ser péssimo em matemática para ir para outra condição. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual é a carreira que você quer cursar, né? Mas se você atingir os 847 pontos em matemática, eu posso te garantir o seguinte, que a sua média geral vai subir significativamente. Olha só, deixa eu te falar, a matemática é uma das matérias mais importantes que tem no Enem. Eu digo que, de todas as matérias objetivas, a matemática é mais importante. Deixa eu te explicar o porquê. Primeiro ponto. A matemática, ela corresponde a 25% de toda a prova objetiva. Ou seja, junto com o português, ela divide esses 25%. Né? Então, olha só que interessante. Se matemática corresponde a 25%, 25% é a mesma coisa que você pegar uma pizza e dividir ela em 4 partes. Uma dessas partes vai para a matemática. Tá? Esse é um ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto pelo qual a matemática é mais importante. Pelo seguinte, a matemática é a matéria que mais entre todas as matérias objetivas, ela é a matéria que mais te garante pontuação. Você pode ver em todos os anos anteriores, desde que o Enem adotou o TRI em 2009, ninguém fez mais de 900 pontos a não ser em matemática. Ninguém fez mais de 900 pontos em linguagens, ou em ciências da natureza, ou em qualquer outra matéria, qualquer outro conteúdo. Somente em matemática as pessoas podem passar de 900 pontos. Ou seja, matemática é a matéria que mais pode puxar sua média geral para cima. Exatamente por isso que você não pode negligenciar a matemática. Eu quero dizer o seguinte é que com tanto conteúdo disponível na internet, talvez você esteja até um pouco confuso por onde começar. E eu te digo o seguinte, que o primeiro passo é a organização. Se organize. Porque sem organização você não vai conseguir ir para frente. E as pessoas estão começando a perceber isso. Tem cada vez mais alunos percebendo isso. Percebendo que começar pelas questões é algo extremamente valioso. Só que, para começar pelas questões, é necessário que organize essas questões. Quanto mais você entende isso, melhor vai ser para você. E depois é só colocar a mão na massa. Você tem que colocar a mão na massa. Você tem que ir com tudo para cima das questões. Você tem que fazer. O treinamento vai te levar à excelência. O treinamento vai te levar aos 847 pontos em matemática, sem se preocupar com a teoria. Olha só, para exemplificar o que eu estou falando, da importância de fazer questões, deixa eu te mostrar essa questãozinha aqui que caiu na prova de 2012. Questão 142 da prova amarela de 2012. Olha só. Como já é de praxe, todas as questões que eu faço aqui, eu tenho feito ultimamente, eu tenho começado pelo comando da questão. Por que começar pelo comando da questão? Porque o comando da questão, ele vai fazer com que você chegue ao resultado com mais eficiência. Então, se você quiser atingir os 847 pontos em matemática no Enem, com mais eficiência, quando você for treinar a fazer questões, comece pelo comando. Isso também é um método que precisa ser treinado. Não é de uma hora para outra que você vai se sentir totalmente confortável começando a ler pelo comando da questão, não. Então ler o comando da questão e dar uma olhada nas alternativas, tá? Primeiro passo é esse. Então vamos lá. Vem aqui comigo, vamos tentar dar uma olhadinha nessa questãozinha aqui. Olha aqui, ó. Comando da questão. O que está me dizendo ali? O que está me perguntando o comando da questão aqui? Está dizendo assim, ó. A quantidade de cartas que formam um monte é... Então, ele está me pedindo, aqui no comando da questão, o que ele está me pedindo é o comando de cartas que forma a quantidade, comando não, a quantidade de cartas que forma um monte, tá bom? E aí você vê aqui uma série de valores aqui, todos eles números inteiros, mais do que isso, números melhor até do que isso, números naturais, né? Letra A, 21, B, 24, C, 26, D, 28 e E, 31. Então, beleza. Já tendo na cabeça a quantidade de cartas, né? O que eu tenho que fazer agora? O meu cérebro já sabe que questão que é isso. Eu vou ler o enunciado com isso na cabeça e eu vou atrás dessa informação. Então, vai lá. Vem aqui comigo, olha aqui, ó.
Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Então, nessa primeira frase, nada demais, tranquilo. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Então, olha aqui, ó, vou circular esse 52 aqui, que é um número. Eu quero que ele salte aos meus olhos. Olha só, até para você resolver uma questão, até para você marcar, existe uma técnica. Eu costumo circular os números, que é importante. Então, o jogo de paciência de cartas tem 52 cartas, tá? Um jogo de cartas qualquer lá, que é o paciência. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. Então, beleza, ele forma 7 colunas de cartas. A primeira coluna tem uma carta. Primeira coluna tem uma carta. A segunda coluna tem 2 cartas. Beleza. A terceira coluna tem 3 cartas. A quarta tem 4 cartas. 4 cartas. E assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. A última coluna tem 7 cartas. Tudo bem. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. Então, olha só. O monte é a quantidade de cartas que não são utilizadas. Aqui, ó. É a quantidade de cartas que não são utilizadas na coluna. E o que ele está me perguntando é exatamente isso, a quantidade de cartas que forma um monte. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Olha o que ele me falou. Ele falou que a primeira coluna tem uma carta. A segunda coluna, 2 cartas. A terceira coluna, 3 cartas. A quarta coluna, 4. A quinta, 5. A sexta, 6. E a sétima coluna, 7 cartas. Tudo isso daqui vai dar um número igual à quantidade de cartas que eu utilizei nas colunas, né? Ele está armando as cartas lá. O que ele está fazendo é isso. Tente, quando você estiver interpretando qualquer questão, tente imaginar o contexto. O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está colocando as cartas aqui, deixa eu colocar bonitinho aqui, ó. As cartas em colunas. A primeira coluna tem uma, a segunda coluna são 2 cartas aqui, né? Vou colocar aqui, ó, uma carta em cima da outra aqui, assim, né? A terceira coluna já vão ser 3 cartas, né? 1, 2 e 3. Ficou meio confuso aqui, mas eu estou colocando a carta como se fosse transparente, né? Mas tudo bem. E assim sucessivamente até chegar à sétima coluna. Então foi isso que eu representei aqui, ó. A primeira coluna, uma carta, a segunda coluna, 2 cartas, e assim sucessivamente até a sétima coluna. E vamos somar isso agora, isso daqui, ó. Eu já equacionei uma parte do problema, né? Por quê? Porque eu já entendi que eu tenho que calcular o número total de cartas utilizadas nas colunas. Como é que vai ser isso aqui, ó? 7 mais 3, 10, né? Eu vou marcar aqui os números que eu já estou somando, ó. 7 mais 3 são 10, né? 6 mais 4 também são 10, então até agora eu tenho 20, né? 7 mais 3, 10, 6 mais 4, 10 também, então eu tenho 20. Mais 5, 25, mais 1, 26, mais 2, 28. Então, o total de cartas que eu tenho aqui são 28. E aí eu poderia ser afobado, é isso que eu quero que você entenda. Você só vai conseguir entender isso quando você estiver fazendo questões. Você só vai conseguir interpretar e ver os detalhes da interpretação até você chegar à resposta quando você estiver fazendo questão. Olha a pegadinha, eu cheguei a 28. Eu poderia marcar o 28 aqui? Se eu tivesse desatento, eu marcaria. O nível de atenção necessário para você chegar até o fim, você só vai conseguir fazendo questões contextualizadas no Enem. Porque não foi isso que ele me pediu, por isso que eu começo pelo comando da questão. Ele me pediu a quantidade de cartas que forma o monte, que são as cartas que sobram depois que ele arma as colunas. Isso daqui que eu acabei de escrever aqui, esses 28, é o quê? É a quantidade de cartas das colunas. Então, para eu resolver e saber a quantidade de cartas que tem no monte, né, eu tenho que fazer 52, que é o total de cartas que tem no baralho, menos essas 28 que foram utilizadas nas colunas. Faço essa continha aqui, ó. Então, vamos lá. 2 pega emprestado, fica 12. 12 menos 8 dá 4, né?
O 5 empestou por 2, então ficou 4. 4 menos 2 dá 2. Então aqui, 24. Então, no monte é igual a 24 cartas. Agora sim, eu posso marcar a letra B de bola. 24 cartas. Então, isso foi só um exemplozinho fácil, tá? Lembrando aqui, ó, eu poderia ter feito aquele 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. Poderia ter utilizado a fórmula de uma PA, uma progressão aritmética. Precisei usar? Não precisei, simplesmente somei. Por quê? Olha só, olha que interessante. O mais importante é eu interpretar a questão. Mais importante é eu interpretar a questão do que eu lembrar de uma fórmula para resolver aquilo ali. Porque você pode ver que muitas questões eu consigo resolver sem fórmulas. E ainda digo mais, muitas questões o Enem te dá a fórmula. Porque o Enem, ele também quer que você entenda de interpretação, você consiga interpretar a questão em primeiro lugar. Se você não conseguir interpretar a questão, esquece as fórmulas. Você não vai conseguir. E se mesmo nessa questão simples você não conseguir fazer, você ficar travado, você não conseguir entender nada, saiba que o fato de você interpretar é um processo. Então eu quero que você comece da seguinte forma. Pega aquela questão, aquele conjunto de questões que você não está conseguindo e veja, vá direto. Tente resolver, se você não conseguir, você vá direto ver a resposta. Mas não é a resposta letra B não, é ver como se faz, tá? Você tem que ver como se faz, ver a resolução daquela questão, entenda a resolução e aí sim você tenta fazer sozinho. Essa é a melhor forma de você avançar. Depois que você conseguir fazer sozinho 1, 2, 3, você vai ver que a sua capacidade já vai estar melhorando, você vai estar começando a ver tudo de uma maneira diferente. Tem gente que se nega, e eu me coloco assim também, porque eu já fui assim, se nega a fazer um exercício a ver a resposta do exercício, se ele não conseguir entender a teoria ou se ele não conseguir resolver sozinho. Ele fica se negando, fica se debatendo ali, perdendo tempo, tentando resolver aquele exercício, ou seja, isso é dar murro em ponto de faca. Ainda mais agora, a gente está se aproximando bem rapidamente da prova do Enem. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir já direto para a resolução, entender aquela resolução e aproveitar o máximo daquilo ali para que você vá para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. A cada questão que você simplesmente lê o enunciado, você já muda de nível. Se você vê o enunciado e vê a resolução, mudou de nível. Se você vê o enunciado, vê a resolução e depois, sem ver a resolução, sem usar a calculadora, você fizer toda aquela questão sozinho, aí sim, cara, você já está num nível bem maior para encarar outras questões que você nunca viu. Certo? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, no qual eu comecei o vídeo dizendo que você era péssimo em matemática. Mas eu também disse que eu sou um pouco como você, né? Não muito adaptado ao sistema de ensino tradicional. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que você não desista. A persistência, ela é muito valiosa para que você consiga atingir os seus objetivos. Isso não só para você conseguir os 847 pontos em matemática no Enem, não. Isso é para qualquer área da sua vida. Então, persista, continue fazendo os exercícios. E caso você tenha alguma dúvida, por favor, poste nos comentários. Vai ser um prazer eu te ajudar da melhor maneira possível. Se você tiver alguma sugestão para exercícios, também poste aqui nos comentários. Ou uma sugestão de conteúdo, também poste nos comentários. Vai ser sempre um prazer para mim te ajudar a atingir os 847 pontos em matemática, sem que você precise se preocupar com a teoria. Um grande abraço.